precisamos agora falar sobre Donald Trump. O presidente eleito deu a sua primeira entrevista desde que venceu as eleições. Ele falou com a NBC no tradicional programa Meet the Press, um clássico da televisão norte-americana. E é comum entrevistas em formatos longos lá, onde se aborda muitos tópicos sensíveis. Esse foi o caso. Trump falou sobre OTAN, deportações em massa e sobre as possibilidades mesmo de um perdão para as pessoas que foram presas em decorrência da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. A gente começa falando das deportações. Vocês veem a matéria ao meu lado do Epoch Times americano, que noticia sobre como Trump considera mesmo um acordo com os democratas sobre os Dreamers, pessoas que vêm ainda jovens para os Estados Unidos, imigrantes econômicos. Trump quer realizar seu plano de deportação em massa, mas essas pessoas muitas vezes cresceram lá, foram ainda como crianças com os pais e vivem no país. Mais que isso, podem mesmo ser uma parte cabal da força de trabalho. Mas Donald Trump afirma que realizará deportações em massa e irá se focar nas pessoas, segundo estimativas 13.099, que têm condenações criminais anteriores, mesmo assassinato. Ele falou ainda sobre a questão da OTAN. E a gente precisa entender que ele reiterou comentários que já havia feito anteriormente. Vocês vão lembrar que em determinado período do ano passado, ou ainda da disputa eleitoral esse ano, agora me escapa, Trump falou que, caso os países não investissem na própria defesa na OTAN, na Europa, ele encorajaria Putin a fazer o que diabo quisesse com eles. Trump se referia ao fato de que muitos países na Europa, participantes da organização do Tratado do Atlântico Norte, não vinham pagando os 2% do PIB, a meta estabelecida pela OTAN para a defesa. Significa que os países têm que gastar 2% de tudo aquilo que produzem na própria defesa. É a meta sugerida pela OTAN. Muitos não vinham fazendo isso, e claro, no caso de um conflito, por exemplo, envolvendo Romênia ou os países bálticos, isso significaria que a defesa estaria em grande parte terceirizada para os Estados Unidos. E Trump não gostava dessa situação, onde os Estados Unidos poderiam ser um fiador, de forma desigual, da paz transatlântica. O resultado dos seus comentários foi que muitos países aumentaram seus investimentos em defesa. A Alemanha, por exemplo, passou de 2% do PIB para a defesa pela primeira vez em um longo tempo. E se viu investimentos aumentando também em uma série de outros países. Ele reiterou dessa vez, na entrevista com a NBC, que não descartaria sair da OTAN se os países não pagassem o seu fair share, a sua parte justa, possivelmente se referindo a isso. Claro, vale a pena a gente ressaltar que isso poderia ser uma faca de dois gumes, pois enquanto muitos analistas falam que o peso da defesa euroatlântica tem sido de forma desproporcional jogado sobre os Estados Unidos, a OTAN alterou seu conceito estratégico, seu principal documento, para incluir também a China como uma grande ameaça, além da Rússia no leste da Europa. Isso é por certo de interesse dos Estados Unidos, conforme o foco geopolítico mais e mais pesa sobre o Pacífico. Vale a pena a gente ainda acrescentar sobre o tema que, quanto à OTAN, Mark Rutte, o novo secretário-geral, mostrou-se disposto a trabalhar com Trump, assim como Jens Stoltenberg recomenda, ele que é o ex-secretário-geral, claro, que Trump tenha uma boa ênfase e bons olhos na aliança. Independentemente de se Trump saia ou não, melhor dizendo, vou voltar atrás na frase, independentemente desses comentários serem sérios ou não, um investimento maior por parte da Europa na OTAN é, por certo, algo desejável, conforme os países tornam-se mais e mais inseguros em um cenário geopolítico mais e mais desafiador. Para a aliança, faz sentido um aumento dos gastos militares, amplamente reduzidos depois da Guerra Fria. Vale a pena a gente ainda falar sobre a entrevista de Trump, de Hunter Biden e dos perdões do 6 de janeiro. O presidente americano Joe Biden deu um indulto a seu filho cerca de uma semana atrás, uma medida polêmica mesmo entre democratas. Biden argumentava que o filho estava sendo perseguido pela justiça de forma desproporcional e que um indulto era cabível. Claro, esse é o propósito mesmo da capacidade de indultos da presidência. Mas não foi um indulto comum. Ao contrário de indultos que mesmo Trump havia dado a aliados no seu governo anterior, Hunter não foi perdoado por um crime ou outro específico, mas por todos os crimes que possa ou não ter cometido entre 2014 e 2024. Que possa ou não ter cometido, isso trouxe suspeitas porque Biden, claro, poderia ser implicado em alguns dos crimes que
são discutidos como possíveis a partir das evidências disponíveis com Hunter Biden, mesmo tráfico de influência envolvendo países no exterior. Bom, países no exterior é bom, empresas no exterior, incluindo a CEFC China Energy, uma empresa com laços ao Partido Comunista Chinês, ou a empresa Burisma, na Ucrânia. Uma situação tão ampla de perdão e de indulto só havia sido vista quando Gerald Ford, o vice de Nixon, perdoou o seu antecessor, o presidente Richard Nixon, que saiu da presidência após o escândalo de Watergate. Foi a única vez onde houve um perdão tão amplo, aonde se pega um naco de tempo e se diz: perdoamos tudo que possa ter ocorrido nesse período. Mas isso abriu as portas para Trump dizer o que disse no domingo, nessa entrevista à NBC no Meet the Press. Ele falou de um indulto a todo mundo envolvido no 6 de janeiro, por tudo. E deve ser uma das medidas do dia 1, segundo Donald Trump. A gente continua a monitorar a situação. Isso é o que se tem em 3 pontos. OTAN, deportação em massa, 6 de janeiro, da entrevista de Trump no Meet the Press, sua primeira como presidente eleito.